escalada com proteção móvel ativa, a gente sempre faz uso de algumas dicas. A primeira dica, olhar, né, primeiro visualmente, para ver se a rocha não está podre. Só o fato de você encostar a peça na rocha, você já sabe se ela está podre ou não. A segunda dica de colocação é o relacionar o tamanho da proteção móvel ativa com o tamanho da minha mão. Tá? Você vê aqui, se eu comparar o Camalot 2 com o tamanho da minha mão, eu já posso relacionar. Uma vez que eu vou entalar minha mão aqui para proteger, ó, se normalmente a minha mão entra e fica, eu tenho que forçar ela, o dedão para baixo, para eu entalar a mão, normalmente eu posso relacionar, ó, com o Camalot 2, tá vendo? Então, se eu consigo entalar minha mão e a minha mão entra fina, normalmente é o Camalot 1. Se é uma fenda de dedo ou uma fenda mais fina, aí é Camalot 0.5 ou 75. Então, com o tamanho da minha mão, eu consigo, ó, saber o tamanho do Camalot que vai. Isso serve para quê? Para você economizar energia. Uma vez que você já sabe que Camalot que vai, de acordo com o tamanho da mão, você já tira e coloca o Camalot certo. A terceira dica é sempre direcionar, né, a proteção móvel ativa para o sentido da queda que você possivelmente vai ter. Por quê? Tem muita gente que começa a escalar com proteção móvel ativa e não sabe desse detalhe e vai lá e coloca a proteção assim, por exemplo. Ó. Qual que é o perigo disso? Primeiro, as castanhas, ó, elas não estão uniformes, tá vendo que tem castanha mais fechada e castanha mais aberta. Então, o que isso pode gerar? Uma vez que eu for cair, eu nunca vou cair nesse sentido aqui, né? Eu vou cair, o que vai acontecer? Ó, a peça vai girar, isso pode ter um problema. A castanha pode abrir mais, ou até fechar de uma maneira que você não consiga tirar essa peça da parede, tá? Então, a posição certa é sempre na direção da queda. Eu vou estar escalando, vou olhar, eu vou cair sempre para onde? Então ela vai ficar sempre, ó, perpendicular à parede, ó, tá? Mais uma dica muito importante é saber o quanto que eu posso fechar e o quanto que eu posso abrir uma proteção móvel ativa. Quanto que ela deve entrar, né? Então, o próprio fabricante diz que ela tem que fechar 50%. Então, se a gente pensar que aqui é 0% e aqui é 100%, ela não pode nem ser 0 e nem ser 100, porque 0 ela não vai ter função nenhuma. E 100 ela vai fechar tanto que depois eu não vou conseguir ter curso para tirar. Então, normalmente, a gente usa no mínimo 50%. Tá? Então, se ela tiver dessa maneira aqui, ó, já é uma colocação moderada. O ideal é que essa castanha e essa castanha, elas se encontrem. Tá? Uma vez que elas se encontrarem, ó, é uma colocação perfeita. Porque você ainda vai ter curso para mover ele. Então, quando elas se aproximam e quase se juntam, ó, é uma colocação perfeita. Tá? E a gente consegue ver isso aqui na rocha. Ó. Uma vez que eu coloco ela, ó, aqui é uma colocação muito boa. Tá? Outra dica importante, principalmente aqui no Brasil, que a nossa rocha é bastante abrasiva, tá vendo que ela não é uma rocha totalmente lisa, né? Ela tem alguns caroços, então é uma rocha bem porosa, né? Então uma dica, às vezes eu coloco a proteção e uma vez que eu coloco ela não fica tão boa, ou duas castanhas ficam boas, as outras não ficam, ou três ficam boas e uma não fica. Então uma dica boa é girar o Camalot. Ó. Por quê? Porque essa área de contato, ela, olhando o Camalot de cima, ela tá diferente dessa. Então pode ser que com esse giro você garanta uma colocação melhor. Como aqui, por exemplo. Ó.